Senhor. Eu já falei outras vezes, para mim é bem desconfortável estar aqui na frente, mas quando eu vou para casa, que eu sei que eu tenho uma responsabilidade, eu começo a estudar a palavra, aí eu falo, glória a Deus, Senhor é maravilhoso, eu descubro tantas coisas que eu não tinha pensado antes, e agora não foi diferente. Que palavra, assim, quanto Deus falou comigo para preparar essa palavra. E eu confesso que eu chorei muito diante do Senhor. Melhorou, obrigada. Preparando esse estudo, e a minha oração é que o Espírito Santo possa tocar nas nossas vidas nessa noite. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, está aqui tua igreja, Senhor, sedenta pela tua presença, sedenta, Senhor, para estar no centro da tua vontade, sedenta, Senhor, ó Pai, por mais da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão e do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, vem sobre nossas vidas e faz a tua obra, Pai. Pai, tu diz na tua palavra que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para concluí-la, Senhor. Por isso que eu apresento nossas vidas diante do teu trono e peço, Espírito Santo de Deus, faz a tua obra nas nossas vidas, a cada dia, a cada hora, a cada culto, a cada instante, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, a minha responsabilidade hoje é falar sobre oração de intercessão e petição. E eu estava preparando a palavra e eu fui lá, orações de intercessão na Bíblia. Aí eu fui ler Neemias, eu fui ler Daniel, eu fui ler a oração de Jesus Cristo, quando Jesus intercede pela igreja, lá em João 17, eu aconselho vocês a estarem lendo depois. Eu fui ler as intercessões de Paulo, fui ler as intercessões a oração de Moisés, e eu vi tesouros assim tremendos, e até falei no começo, eu chorei que eu falei, olha, o que eu vou falar sobre intercessão? Não tem nada na Bíblia agora, olha, dava para 3 cultos só para falar sobre intercessão, porque eu descobri tanta coisa. Mas eu quero compartilhar alguns versículos com vocês. Não é a palavra ainda, eu não comecei a pregar não, vou começar daqui a pouco. Agora eu vou só compartilhar uns versículos que estão fora, um parênteses. Quando Moisés tirou o povo do Egito, ele subiu no monte para orar, buscar a face de Deus, e quando ele desceu, o povo estava fazendo uma bagunça lá embaixo, ele falou, que bagunça é essa? Que barulho é esse? Aí ele descobriu que os caras estavam adorando um bezerro. O povo de Deus, que foi tirado da terra do Egito, estava adorando um bezerro e lá festejando, esse é o nosso Deus. E Moisés ficou muito bravo, e Deus ficou bravo, e Deus falou o seguinte para Moisés, lá em Êxodo 32. Disse mais o Senhor a Moisés, tenham visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tirastes da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do teu furor e da tua ira, e arrepende-te desse mal contra o teu povo. Isso aqui é Moisés falando com Deus, olha só a ousadia dele. Torna-te do teu furor e da tua ira, e arrepende-se desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes dissestes, multiplicarei a vossa descendência, como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, dar-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eterna. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer aquele povo. Moisés intercedeu e falou, lembra, Senhor, a tua promessa, lembra do que o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Israel. O Senhor falou que vai fazer uma nação deles, não os consuma, volta atrás, arrepende-te desse mal. E Deus se arrependeu e não os consumiu. E um pouquinho mais para frente, no versículo 31, tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste.
Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra ti. Aí Moisés foi mais ousado ainda. Ele falou: esse povo cometeu pecado. Agora ou o Senhor o perdoa, ou o Senhor risca o meu nome do livro da vida. Gente, olha a petulância do Moisés. Olha a fé do Moisés. Ou o Senhor perdoa, ou o Senhor me risca. Isso aqui é uma oração de intercessão. Amém? E Deus falou para ele, conhecendo o coração de Moisés, sabia que era o coração dedicado a Deus. Ele falou: aquele que pecar será arriscado do livro. Aí eu cheguei nas orações de Paulo, gente. Aí eu me derreti. Eu já amava o Paulo e agora eu estou mais vidrada ainda no Paulo. Porque, gente, se você tiver a Bíblia, abre lá em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Uma oração linda que Paulo faz pela igreja de Éfeso. Efésios 3, a partir do 14. Por essa causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aí eu fiquei lendo e falei: o que Paulo está falando aqui? Paulo teve uma experiência tão profunda no amor de Deus, ele viveu algo tão tremendo, que ele, sendo o cara inteligente que ele era, ele pôs, segundo a sua riqueza da glória, ele vos conceda que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo no homem interior de vocês, estando vós arraigados em Cristo pela fé e alicerçados no seu amor. Olha quanto que ele falou para descrever esse amor, a fim de vocês poderem compreender a altura, a largura, a profundidade e o comprimento do amor de Deus. Quer dizer, um negócio assim, terceira dimensão, em quarta dimensão. E conhecer esse amor de Cristo, para que excede todo entendimento, para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Que intercessão é essa? Eu não cheguei nesse nível. Eu me converti. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Agora a minha oração é: Deus, eu quero chegar a conhecer toda a plenitude do Senhor. Porque é uma experiência tremenda que Paulo teve, que ele tentou pôr em palavras para descrever o amor de Deus por nós. E essa é uma oração que eu fiz muitos anos pela minha família, que eu faço por quem ainda não é convertido, para que seja tomado, para que venha conhecer a largura, a altura, a profundidade do amor de Cristo. E em Efésios capítulo 1, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, Efésios 1, a partir do versículo 15, que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Lá vem o Paulo com um monte de palavra, querendo expressar verbalmente algo que ele sentiu no seu espírito a respeito do amor de Deus. E é algo tão tremendo que você começa a pensar, você fala, iluminando os olhos do coração para saber qual é a esperança do vosso chamamento. Você já pensou qual é a esperança do vosso chamamento? Você foi chamado para qual esperança? Você já parou para pensar em cada palavra desse versículo? Qual é a esperança do teu chamamento? Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Gente, é algo muito profundo. Mas isso daí, além da oração de Neemias, além da oração de Moisés, além da oração de
dando só uns exemplos de orações de intercessão que eu quis aproveitar a oportunidade para estar compartilhando com vocês. Para depois a gente ler em casa, a gente meditar e a gente conhecer melhor. Agora eu vou dar a introdução da palavra. Agora que eu vou começar a palavra que eu preparei para estar falando com vocês, sobre oração e intercessão. Efésios 6,18. Como é que eu vou falar de intercessão sem citar Paulo falando novamente aos Efésios? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando ele diz aqui, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, toda oração, o que é toda oração? São vários tipos de oração, são várias formas de se interceder. Orando e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Existem vários níveis de oração. Existe uma oração onde Deus é o centro dela, que é a oração de adoração, que é a oração de louvor e a oração de ação de graças. Então o louvor, a adoração, a ação de graças, nada mais é do que oração, tendo como centro dela a pessoa diante de Deus. Existe oração onde eu sou o centro dela, onde você é o centro dela, que é uma oração de petição e de súplica. É uma oração de consagração ou é uma oração de entrega. Quando eu sou o centro da oração, eu estou me entregando a Deus, eu estou suplicando, ou eu estou me consagrando a Deus. E quando os outros são o centro da oração, é uma oração de intercessão. E as formas da oração? Pode ser privada, pode ser de concordância, quando uma pessoa ora e os outros concordam, ou pode ser coletiva, quando a gente faz uma oração junto, com um pedido específico, um propósito específico. E quais são os recursos da oração? Nós temos 2 recursos para a oração. A palavra de Deus. Quer orar uma coisa certeira? Ora aquilo que Deus escreveu. Foi aquilo que Moisés fez. Lembra que o Senhor prometeu a Abraão, Isaac e a Israel? Foi o que Daniel fez. Foi o que Neemias fez. E é o que nós devemos fazer. Os recursos da oração. A palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. 2 Crônicas 7,14, não podemos falar de uma intercessão de oração sem citar 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está falando, se o meu povo se humilhar, se o meu povo se arrepender, se meu povo buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar e eu vou sarar. Amém? Mas espera aí, se Deus é todo-poderoso, se Deus é Criador, se Ele fez tudo pelo poder da Sua palavra, se Ele tem domínio sobre todas as coisas, para que Ele precisa de intercessor? É isso que nós vamos descobrir nos próximos versículos. Isaías 59:16. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Deus se admirou por não ter encontrado um intercessor. Em Isaías 63, versículo 5, fala assim: E olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso meu braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Admirei-me de olhar para aquele povo, no caso ele está citando o povo de Israel, e não havia quem intercedesse. Isaías ainda 64, capítulo 64, verso 7. Está vendo muito rápido? Vou sair mais devagar. Eu sou um pouco acelerada. Isaías 64, versículo 7. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas. Por que esconde de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades? Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas, porque escondes de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. A igreja tem o privilégio de ser a boca do Senhor na terra. A igreja tem o privilégio
poder abrir a boca para interceder. Ezequiel 22:30 fala o seguinte: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Isso aqui Ezequiel está falando a respeito do povo que iria ser levado a cativeiro. E Deus está falando: eu não procurei alguém que estivesse intercedendo, mas não tinha ninguém. Então as suas atitudes causaram esse mal para vocês. Existem dois poderes sobre as nossas vidas, regendo nossas vidas. Nossas transgressões dão legitimidade ao inimigo. Isaías 62, 6 e 7 fala o seguinte, Isaías capítulo 62. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar do Senhor as suas promessas, que não haja descanso em vós, nem deis a ele descanso, até que se confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Esse versículo, a última vez que eu preguei sobre esse capítulo de Isaías 62, falando justamente sobre oração. Sobre os teus muros, Jerusalém, eu pus guardas que seriam intercessores, aquele que avisa da chegada do inimigo, aquele que está alerta, aquele que está pronto para verificar a segurança, né? Que jamais se cansarão, dia e noite fareis lembrar do Senhor, para que não haja descanso em vós. Mas por quê? Até aí eu falei que Deus está procurando intercessores, mas por que Deus precisa de intercessores? Lá no Salmo 115, versículo 16, fala o seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos do homem. A terra Deus deu aos filhos do homem. Então Deus tem domínio sobre os céus, mas Ele deu a terra para que os homens dominassem. Aí o homem vai e adultera, aí o homem vai e se prostitui, aí o homem vai e rouba, aí o homem vai e comete pecado. Quem está tendo autoridade, quem passa a ter autoridade sobre a terra? O inimigo. Por isso que Deus está buscando intercessores, para que Ele possa guerrear contra o inimigo, para libertar a terra. Porque as nossas iniquidades é que dão autoridade para que o inimigo tenha vitória sobre a terra. Por isso que eu não posso falar em intercessão sem falar agora sobre batalha espiritual. Eu sei que o Daniel já falou, eu não vi a palavra da Leila. Eu vi a da Renata semana passada, assisti pela internet, mas a Leila já falou na semana anterior sobre batalha espiritual. Mas eu não posso falar sobre intercessão sem falar em batalha espiritual, porque Deus deu a terra ao homem, e o homem deu autoridade para o inimigo agir na terra. E o que é que vai dar autoridade para que Deus haja sobre a terra? É a batalha espiritual e a intercessão. Amém? Por isso que Deus diz na sua palavra: pedi, dar-se-vos-ás, buscai, achareis, batei e abrir-se-vos-ás. Porque Ele está querendo que a gente peça, Ele está pedindo que nós interfiramos, Ele está pedindo que a gente interceda para que Ele possa. Tipo assim, a minha nora foi viajar semana passada, ela falou: tia, fica aqui cuidando das crianças para mim. Eu vou lá e eu cuido das crianças. Eu não vou entrar no quarto dela, abrir o guarda-roupa, tirar tudo que tem de dentro. Vou dar uma arrumadinha aqui, vou fazer isso para... Eu não tenho essa autoridade ainda. A minha alçada foi cuidar dos filhos dela, que a gente faz com o maior prazer e maior... Mas limita, não que esteja precisando, não está, é bem caprichosa. Mas eu tenho que saber que a casa é dela, não é minha. E da mesma forma Deus faz com relação à terra, Deus faz com relação à tua casa, Deus faz com relação àquilo que você fala. Deus precisa intervir. Deus precisa intervir. E alguém está clamando por isso, alguém está intercedendo, porque Deus vai agir mediante a autorização que a gente passar para Ele, porque nosso Deus é um Deus legalista. Por isso que Ele deixou a palavra, por isso que Ele nos dá sabedoria, para que Ele possa agir mediante a ação da igreja. Amém? Por isso
de intercessão, sem falarmos de batalha espiritual. Em Isaías, capítulo 24, a partir do versículo 21, está escrito o seguinte: será que naquele dia, diz o Senhor, será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra? E serão ajuntados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e outra vez serão castigados depois de muitos dias. Aqui, Isaías está falando sobre o grande dia do Senhor, sobre o dia do Senhor, né? O final dos tempos, ele fala: castigará os exércitos do alto nas alturas, e castigará os reis da terra sobre a terra. Ou seja, por trás de toda autoridade terrena, existe um exército espiritual regendo os governantes dessa terra. É isso que esse versículo está falando, que Deus vai castigar o exército dos céus e vai castigar os reis da terra, porque existe um exército no céu que influencia os reis da terra. Por trás dos reis existem poderes celestes dominando sobre eles. Daniel, capítulo 9, fala sobre a intercessão de Daniel, esse capítulo, né? E Daniel começa assim: no ano primeiro do Dario, rei de Assuero, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que se falava o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplicas com jejum de saco e cinza. O que Daniel está falando aqui? Ele estava estudando o profeta Jeremias, ele estava estudando a palavra de Deus, não essa, porque não estava completa, mas ele estava no livro da lei, estava lá lendo o profeta Jeremias. E ele percebeu, pelos cálculos que ele fez, pelas contas que Jeremias escreveu, que a assolação de Jerusalém duraria 70 anos. E ele chegou: Deus, o Senhor falou isso. O Senhor falou isso, e teu povo está preso ainda. E Deus falou: opa, alguém está falando a minha palavra, alguém está falando aquilo que eu escrevi, alguém está me fazendo lembrar daquilo que eu escrevi, porque na verdade Deus não fala para a gente lembrar a Ele das promessas dele, é para que a gente conheça as promessas, para que a gente possa falar para Deus: Deus, o Senhor prometeu isso, Deus, o Senhor prometeu aquilo, Deus, a tua palavra diz isso. É isso que um cristão, é isso que Deus espera de nós como seus filhos, fazer lembrar dele das promessas que ele deixou sobre as nossas vidas, para que ele possa agir sobre as nossas vidas. E foi isso que Daniel fez, estava lembrando a Deus através do estudo da palavra que o tempo tinha chegado ao fim. Deus, o tempo chegou. O que Deus fez? Liberou um anjo: vai lá, responde para Daniel, leva a resposta para ele. Interceder é se colocar entre Deus e a causa. Interceder é quando você se coloca entre Deus e a pessoa, entre Deus e o problema, entre Deus e o povo. Isso é o papel do intercessor, é estar no meio. Amém? Daniel capítulo 10, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Quando Daniel começou a clamar, Deus liberou o anjo que chegou: Daniel, eu vim por causa das tuas palavras. No versículo 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Quando Daniel foi aprisionado, ele foi aprisionado pelo rei da Babilônia. O rei da Babilônia caiu, veio o reinado da Pérsia, e eles ainda estavam sob cativeiro, debaixo do domínio do Império Persa.
Pérsia. Aí o anjo foi liberado, quem foi segurar o anjo lá? O príncipe da Pérsia. Então, sobre o reino terreno, existe uma legião espiritual que tem domínio sobre os reis da terra. Amém? Quando Daniel começa a interceder, o anjo é enviado. Aí, Paulo fala o seguinte para a gente lá em Efésios 6,12. Olha aqui como Paulo conhecia as coisas de Deus, ele era esperto. Porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. A nossa luta, o que Paulo está falando aqui, é que a nossa luta não é contra a ideologia de gênero que estão querendo implementar nas escolas. O que Paulo está falando aqui é que a nossa luta não é contra o governo corrupto, contra, sabe, os líderes hoje. Não é no Facebook que a gente tem que lutar, não é na internet, não é para procurar briga. A luta da igreja é nas hostes espirituais, a nossa luta é no reino espiritual. A nossa luta consiste em joelho no chão, consiste em declarar a palavra para Deus, consiste em falar: Deus, o Senhor falou que se a gente se humilhasse, o Senhor ia perdoar a nossa terra. O Senhor disse que se nós pedíssemos perdão, o Senhor ia sarar o Brasil. Então eu sei que esse povo tem feito isso, mas nós clamamos pela tua misericórdia, intervém na nossa terra. Age a favor desse povo, age, Senhor. E aí o que vai acontecer no reino dos céus? Vai acontecer um reboliço. Porque se Deus fez um reboliço por causa de Daniel, com certeza Ele vai fazer um reboliço quando a gente abre a boca. Opa, pera lá, estão falando a minha palavra, estão falando aquilo que eu prometi. Alguém está reivindicando alguma coisa lá, sobre alguma causa, sobre algum problema, mas embasado nas promessas de Deus. Amém? Louvado seja o nome. Qual é a nossa luta? É a luta de quem? É a luta dos intercessores. Você é membro de um exército e Cristo é o general. Nós temos que lutar nas regiões celestes. Nós temos que lutar nas regiões celestes. Nós não lutamos essa luta de qualquer outra forma. Mas a luta que nós temos que lutar, ela é com o joelho no chão. Amém? Nossa luta é contra os poderes que estão por trás de tudo que tem acontecido hoje no mundo. Esses poderes influenciam comportamentos. Vocês querem ver como esses poderes influenciam comportamentos? Oséias, capítulo 4, versículo 12. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e prostituem-se, apartando-se da sujeição ao seu Deus. O meu povo consulta a madeira, a sua vara lhe responde, e um espírito da luxúria os engana e eles se prostituem. Ou seja, um espírito de engano influenciava o povo de Deus, levando a prostituir-se. Por trás da prostituição havia um espírito agindo sobre o povo. Lá em Lucas capítulo 13, Lucas fala o seguinte: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Aquela mulher, o Lucas sendo médico, ele falou: essa mulher estava enferma há 18 anos por causa de um demônio que agia na vida dela. Ou seja, o demônio leva as pessoas a se prostituírem, e o demônio leva a enfermidade. Não são todas as doenças que são causadas por demônio, quero deixar claro. Mas muitas das enfermidades são problemas espirituais. 2 Coríntios 4:3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos,
para que lhe não se resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que Paulo está falando aqui? Existe um demônio causando cegueira espiritual para que as pessoas não recebam o Evangelho de Cristo. E como é que nós vamos vencer esse demônio que causa cegueira espiritual nas pessoas? É atacando a Bíblia, é falando assim, é orando contra esse demônio que tem causado cegueira espiritual nas pessoas. Por isso que Paulo falou, a nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa luta é contra principados, a nossa luta é contra as potestades, a nossa luta é contra os dominadores deste século. Amém? Nós temos que lutar contra esses espíritos, espírito de prostituição, espírito de enfermidade, de aprisionamento, espírito de cegueira espiritual, potestades, principados e tudo mais. Aí, lá em Efésios, você quer aprender sobre batalha espiritual, leia o livro de Efésios. É uma lição de guerra espiritual. Efésios capítulo 1, verso 19. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais. Acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ou seja, existe uma religião celestial, existe um principado, existe uma potestade, mas Cristo foi colocado acima, dizendo que todas as coisas são sujeitas a Ele. Deus está acima. Jesus foi sentado à destra de Deus no trono, sobre principados, sobre potestades, sobre poderes da morte, sobre poderes do inferno, sobre poderes das trevas, sobre cegueira espiritual, sobre enfermidades, espíritos de maldade, espírito de prostituição. Jesus está acima da região celestial, assentado à destra de Deus Pai. Efésios 2,4, mas sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, estando nós mortos nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. A igreja está em Cristo, acima de principados, acima de potestades e acima do poder das trevas. Jesus está sentado à destra de Deus Pai. E Paulo diz, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos assentados com Cristo, em Cristo, acima de todo principado, potestade e poder. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A intercessão da igreja movimenta os céus e quebra o poder dos espíritos que aprisionam vidas. A intercessão da igreja movimenta os céus e quebra o poder das trevas que aprisiona vidas. Aí Lucas escreveu lá no versículo 18: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Lucas 18: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Deus fará justiça para a igreja. Aleluia. Eu tenho um neto de 3 aninhos.
gente vai comer. Aí ele fala que quer orar, quer falar com o Papai do Céu. Eu chorei muito essa semana pensando na oração do Lino. Nossa, Deus rasgou meu coração pensando na oração do meu neto. Papai do Céu, obrigado pelo papai, abençoe o papai, abençoe a mamãe, abençoe a Laila, vovó Thelma, vovó Daia, vovó Lourdes, tia Tânia, vovó Walter, e ele vai lembrando e vai falando. Guarda essa imagem com você. Guarda essa imagem com você. Jesus chamou os discípulos. Vem e me segue. E eles seguiram Jesus por aproximadamente 3 anos e meio. E Jesus ensinou, Jesus conversou, Jesus aconselhou. Aí Jesus mandou eles em missões. Vamos lá. E eles voltaram felizões. Jesus, até o demônio se sujeitam a nós. E Jesus falou, fica calmo. Se alegre, porque o teu nome está escrito naquele livro. Aí Jesus falou um negócio para eles, lá em João 15. Depois disso daí, Jesus falou assim, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Um amigo conhece o coração do seu amigo. Um amigo faz tudo o que ele pode para ajudar o seu amigo. E nessa noite, tem uma ferida no coração de Deus. O coração de Deus está ferido. Sabe por quê? Porque existem mais de 8 mil povos sem a Bíblia. O coração de Deus está ferido. Porque 8 mil povos não têm acesso à palavra de Deus. Mais de 2000 anos que Jesus veio ao mundo. Por dia, eu peguei uma fonte de 11 pessoas. O Eudário pegou outra de 3 pessoas. Mas por dia, cristãos são mortos por amor a Jesus devido à perseguição da igreja. O coração de Deus está doendo. No Nepal, existe uma região em que os órgãos sexuais são adorados como divindades. E as meninas são levadas ao templo. Meninas de 5, 6, 8 anos. E os pais levam lá em adoração a esses deuses. E elas chegam a ter relação com 30 homens num dia, uma menina. E qual é o grau da nossa amizade com Deus? Quanto nós somos amigos, quanto Ele pode falar. Você conhece o meu coração. Você sabe o que tem sofrido, o que eu tenho visto nessa terra. Porque eu me senti orando que nem meu neto. Papai do Céu, abençoa meu filho, abençoa minha casa, abençoa minha igreja. Mas
privilegiado, Senhor. Oh, que privilégio, Pai, poder estar aqui essa noite, te adorar, levantar nossas mãos, interceder, saber que o Senhor movimenta céus e terra a favor da tua igreja, a favor de um justo que clama, porque Moisés mudou a história, Senhor, de Israel. Daniel mudou a história, Neemias mudou a história. O que dirá então a comunidade evangélica, Senhor dos exércitos, toda reunida, orando e jejuando, buscando a tua face? Quais os poderes das trevas poderão resistir à tua igreja, Senhor? Oh Deus, por isso nós te pedimos, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Senhor. Nós não queremos, Senhor, ó Pai, ser afastados da tua graça, ser afastados do teu amor. Nós queremos conhecer teu coração, Pai. Nós queremos conhecer teu coração, Jesus. Oh, Deus, abençoa, Senhor, ó Pai, aquele país do Nepal, Senhor. Abençoe aquele país, Senhor, aquelas meninas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa o Sudão, Pai, onde os garotos são vendidos para milícias, ó Pai, onde a vida deles custa menos, ó Pai, do que o nosso bife que a gente consome, Deus, nas refeições, Deus. Abençoa os países da África em guerra, Senhor. Abençoa, Pai, abençoa teus missionários, Senhor. Levanta missionários nessa terra, Senhor. Faz a Bíblia chegar aos povos tão alcançados, Jesus. Jesus, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor não faz acepção de pessoas, ó Pai. E nós podemos ser alcançados pela tua graça. Nós estudamos a tua palavra, nós conhecemos a tua palavra. Então faz essa graça chegar, Senhor, ó Pai, na África, Senhor, na Ásia, Pai, nas tribos indígenas, ó Pai. Faz essa graça alcançar, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. O Oriente Médio, Jesus. Alcança as nações, Jesus. Envia teus anjos, ó Pai, guerreando, ó Pai, contra os príncipes dessas terras, Senhor. Oh Deus, acaba, Senhor, ó Pai, com a corrupção no Brasil. Começa, Senhor, ó Pai, ideologia de gênero, Senhor, com o homossexualismo, Pai. Levanta teu exército, Senhor, de anjos guerreiros, ó Pai, a guerrear por essa terra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, levanta guerreiros hoje, Pai. Tu falastes, ó Pai, que vai trazer um avivamento sobre a terra, Senhor. E nós precisamos, ó Pai, que o nosso coração derreta, Senhor, por amor a Ti, Pai. Nós queremos que o nosso coração se derreta por Ti, Pai. E nós queremos te falar nessa noite, eis-nos aqui, Pai. Eis aqui Tua igreja, Pai. E opera em nós o Teu querer, Jesus, para a glória e para o louvor do Teu santo e bendito nome. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus Cristo.